Quem são as suas referências? Quem são as pessoas que geram em você um desejo de fazer ou de ser alguma coisa? Quem são as pessoas que geram em você uma consciência de que uma mudança precisa acontecer na sua forma de ser, na sua forma de falar, na sua forma de viver? Quem são as pessoas que de alguma maneira provocam em você um desejo de ter o estilo de vida deles? Quem são as pessoas que fazem você pensar que a sua forma de viver, por melhor que seja, não é o último estágio que você gostaria de viver na sua vida? Quem te empurra para sair da zona de conforto? Quem te empurra para sonhar algo diferente daquilo que você vive? São essas perguntas que a gente precisa se fazer. Porque conforme as pessoas que nos movem a querer algo, nos movem a querer uma transformação, nos movem a querer uma mudança, conforme as pessoas que provocam isso, na verdade, nós estamos descobrindo quem nós somos. Nós estamos descobrindo não quem é o outro, não o que sonha o outro. Nós estamos descobrindo quem nós somos a partir da ótica do outro e quem nós queremos ser a partir do estágio de vida do outro. E quando eu leio no Salmo 73, no versículo 2 e 3, nós vemos o salmista dizendo assim: os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. O escritor desse salmo, ele está sendo muito sincero. Ele não está de meias palavras. Ele não está de fingimento. Ele não está jogando para a plateia, fingindo que é o que não é, fingindo que pensa o que não pensa, fingindo que deseja o que não deseja. Ele, de forma muito taxativa, de forma muito explícita, ele fala: olha, eu tenho que admitir, eu estava morrendo de inveja de ímpios. Eu estava morrendo de inveja de pessoas que não têm temor a Deus, que não buscam a Deus, que não têm intimidade com Deus, que não amam a palavra de Deus, que não têm na forma de viver a preocupação de serem agradáveis a Deus e de se submeterem à vontade de Deus. E o salmista diz: eu estava morrendo de inveja deles. E ele explica: eu estava com inveja deles por um motivo simples, porque eles têm dinheiro, porque eles são prósperos. Eu vi algumas pessoas ímpias, cheias de dinheiro, andando em carros que eu queria ter, morando em casas que eu queria morar, possuindo relógios que eu queria possuir, frequentando restaurantes que eu queria frequentar, usando roupas de marcas que eu não consigo usar. Então, eu fiquei com inveja deles. É o que o salmista está dizendo. O salmista está sendo muito transparente em falar que, no fundo, ele estava repensando se sua forma de viver em Deus valia tanto a pena assim, porque ele estava em Deus e não tinha o que quem não estava em Deus tinha. Ele estava em Deus e não conseguia o que quem não estava em Deus
havia conseguido. E ele estava falando, no fundo, que havia uma certa desonestidade da parte de Deus de prometer as bênçãos, de prometer o seu cuidado, e na verdade quem está prosperando é o ímpio, e o justo passando dificuldade. Será que você não é mais alguém assim? Será que você não é uma daquelas pessoas que olha para a vida de gente vazia, gente sem Deus, gente que não sabe respeitar a família, gente que não ama a palavra de Deus, gente que faz piada com as coisas de Deus, gente que trai a sociedade, que trai a pátria, que trai os bons costumes, que trai os princípios de família por causa de vontades, carnalidades, desejos carnais, maldades, saga, sede, desespero por dinheiro? Será que você não é uma daquelas pessoas que olha para o carro de alguém, ou para a casa de alguém, ou para a roupa de alguém e fica super decepcionado porque você não consegue ter aquilo, e gente que não tem a mínima preocupação em entender os propósitos e os planos de Deus consegue ter essas coisas? Será que isso não acontece com você? Eu tenho certeza que acontece com muita gente, mas muita gente, a maioria das pessoas. Se não fosse isso, a maioria dos influenciadores não seria multimilionário. A maioria não, mas muitos influenciadores não seriam multimilionários. Eles são multimilionários vendendo para as pessoas a imagem de uma vida de desfrute, ostentação. Eles posam no iate, eles posam no avião, eles posam comendo comidas caras, eles posam com joias, e um monte de gente fica admirado que eles fazem isso, que eles fazem aquilo, que eles têm isso, que eles têm aquilo, e eles então começam a ter mais seguidores, e por isso eles ficam mais famosos. E aí eles começam a vender anúncios para essas pessoas que admiram o padrão de vida deles, e assim eles ficam mais ricos ainda. Sabe qual foi a conclusão do salmista? Que ele estava sendo um idiota, porque ele estava invejando gente que tinha coisas por um tempo limitado de vida, mas que não tinha vida eterna, que não tinha a bênção de Deus, e que se morresse naquele momento, estaria perdido no inferno. Ele começou a perceber que os valores que ele tinha eram mais importantes do que os bens que os ímpios tinham. Ele começou a perceber que ter os bens não é problema, mas ele estava invejando gente que só tinha bens e não tinha o que é mais importante: uma vida em Deus, uma vida correta, uma vida pura, uma vida justa, uma vida fundamentada na palavra de Deus e uma vida com garantias eternas. Porque quem morre em Cristo, diz a Bíblia, vai viver em Cristo eternamente. Eu não sei se você está com inveja de gente que só tem dinheiro, que só tem fama, que só tem seguidor nas redes sociais. Eu não estou dizendo que é pecado ter isso. Eu só estou dizendo que você deveria admirar chefes de família, homens de Deus, profetas do Senhor, gente íntegra, gente que ama pessoas, gente que transforma o futuro de gente que precisa, gente que tem piedade, gente que tem fruto do Espírito, gente que é regado de amor. Pense em suas referências, porque você pode se tornar aquilo que a sua referência é, e talvez você seja muito pior do que o que você pensa que é hoje. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, por favor, toca no sino para ser lembrado que tem vídeo novo todo dia. E, por favor, copie o link desse vídeo, manda para os amigos. Até amanhã.